falar sobre a asma. Ela é uma doença inflamatória crônica pulmonar caracterizada pela hiperreatividade das vias aéreas inferiores. Pode apresentar uma limitação variável ao fluxo aéreo. Pode ser reversível de forma espontânea ou através de tratamento. É decorrente da interação entre fatores genéticos, fatores ambientais, entre fatores inespecíficos, que podem desenvolver e pode levar ao desenvolvimento, dessa patologia e à manutenção dos sintomas. Agora eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia da asma, mas antes eu quero falar um pouco sobre a condução do ar e quais são as vias aéreas, inferiores e superiores. Então, as vias aéreas superiores as fossas nasais, a faringe, a laringe, e as vias aéreas inferiores a traqueia, os bronquíolos, os brônquios e os alvéolos. O ar, inicialmente, ele vai entrar pela fossa nasal. Em seguida, ele vai para a faringe, depois laringe, brônquios, depois bronquíolos e, no fim, o alvéolo, que é onde, de fato, vai acontecer a troca gasosa, que a gente chama de hematose. O principal fator fisiopatológico da asma é a inflamação brônquica. A crise de asma ela pode ser desencadeada por partículas alergênicas que estão presentes no ambiente, tanto domiciliar, ocupacional, até mesmo no lazer. Então, a asma ela vai se manifestar de forma espontânea por uma dispneia sibilante, que é causada pela obstrução difusa, decorrente também do edema, do aumento, no caso, de secreção mucosa, e também pelo espasmo da musculatura lisa. Então, aqui na imagem, aqui vocês veem o bronquíolo normal e um bronquíolo inflamado. O que acontece? Aqui tem o edema, Vocês podem ver essas partes aqui maiores de todo o edema. E aqui o espaço está reduzido devido ao edema, a essa inflamação e também o aumento da secreção. Então, consequentemente, vai dificultar a passagem do ar pelas vias aéreas. De acordo com o artigo de Taketomi, a asma ela pode ser classificada em relação à sua gravidade, de acordo com alguns parâmetros funcionais pulmonares, dos sintomas e da interferência da patologia na vida do indivíduo. Dentre os parâmetros analisados no artigo, encontra-se a prova de função pulmonar e/ou a variabilidade do pico de fluxo respiratório, o número de crises, uso de medicações para tentar aliviar as crises, a presença de tosse e também a limitação das atividades e exercícios físicos. O artigo mostra uma tabela de classificação da gravidade da asma em relação aos sintomas, pontuando a falta de ar, aperto no peito, chiado e tosse, e também as atividades, crises e sintomas noturnos, classificando a asma em intermitente, persistente leve, persistente moderada e persistente grave. Na intermitente, quando os sintomas aparecem, pode ser de, em média, uma vez por semana. As atividades geralmente permanecem normais. As crises elas são ocasionais e leves, onde na maioria delas os broncodilatadores conseguem resolver sem existir uma maior necessidade de ir à emergência. E os sintomas noturnos eles são raros, ocorrendo em média de 2 vezes no mês. Com relação a persistente leve, os sintomas podem aparecer mais de uma vez ou uma vez por semana ou uma vez no dia. As atividades nos grandes esforços podem estar prejudicadas e o paciente pode ter algumas faltas ocasionais no trabalho ou na escola. Com relação às crises, elas não são frequentes, mas alguns pacientes podem requerer o uso de corticoides. E os sintomas noturnos, eles são ocasionais. Nesse caso, podem ocorrer em média
de mais de 2 vezes no mês e ou uma vez na semana. Com relação à persistente moderada, os sintomas eles são diários, mas não são contínuos. As atividades vão estar prejudicadas, o paciente também vai ter algumas faltas ocasionais no trabalho e ou na escola, e em algumas atividades moderadas, como subir escadas, o paciente pode apresentar algum sintoma. Com relação às crises, elas são frequentes. Nesse caso, pode ter a ida emergência, o uso de corticoides sistêmicos e ou a internação. E com relação aos sintomas noturnos, nesse caso, eles já são comuns e podem ocorrer mais de uma vez por semana. Com relação a persistente e grave, os sintomas eles são diários e também contínuos. As atividades vão estar altamente prejudicadas, com limitações diárias. As faltas que antes eram ocasionais agora podem se tornar frequentes na escola, no trabalho. E em atividades mais leves, como andar, o paciente já pode apresentar algum sintoma. As crises, elas são frequentes e graves, podendo ir a ida emergência, a internação, uso de corticoides sistêmicos e também o risco de vida. E por fim, os sintomas noturnos, nesse caso, são quase que diários e podem ocorrer mais de 2 vezes por semana. O artigo faz uma breve relação entre a fisioterapia e a asma. Num paciente com asma persistente, um dos objetivos da fisioterapia pulmonar é a reabilitação funcional respiratória. Isso envolve exercícios que atuem na mobilidade dos músculos respiratórios, exercícios ritmados com a respiração, a adoção de posturas que facilitam e corrigem a ventilação pulmonar. Além disso, também cita que muitas dessas manobras podem ser classificadas em ativas, como exemplo de exercícios respiratórios puros ou ritmados, e também as posturais, que são as simples e as de drenagem. O artigo ele indica que para pacientes, que na reabilitação de um quadro asmático, é importante a adoção dessas posturas corretas, a realização de exercícios respiratórios fundamentais associados a essas novas posições, o relaxamento muscular que envolve pescoço, tronco, a cintura escapular, a reabilitação da musculatura abdominal, a reabilitação da mobilidade dos músculos costais inferiores e do diafragma e a diminuição da mobilidade costal alta e clavicular. Contudo, o artigo ressalta que, devido à asma, existe a questão da retenção de ar pulmonar e também os altos níveis de volume expiratório residual. Isso pode causar algumas complicações, como exemplo do pneumotórax, e qualquer manobra, qualquer intervenção fisioterapêutica feita de maneira inadequada pode agravar o quadro desse paciente. Por isso é muito importante atentar a isso. Então, falando um pouco sobre a asma e a prática de exercícios físicos, a gente tem que essa relação entre a asma e a prática de exercícios físicos tem sido alvo de diversas pesquisas científicas. Isso porque atletas de alta performance e atletas profissionais realizam seus exercícios normalmente independente da patologia. Entretanto, indivíduos que possuem a asma, principalmente crianças e adolescentes, sentem um receio de praticar atividades físicas devido ao pensamento que se tem de que com a prática de exercícios físicos os seus sintomas normais, como tosse, chiado, dor no peito, falta de ar, vão progredir ou vão aumentar. E com isso se cria um ciclo de sedentarismo, onde vai haver a diminuição do condicionamento físico e com isso cada vez mais uma limitação da prática de atividades físicas. Porém, é de extrema importância que a gente lembre o quanto é essencial a prática de exercícios físicos, tanto para a criança quanto para os adolescentes. Para as crianças, a prática de exercícios físicos é importante principalmente para o crescimento psicomotor e para os adolescentes, a prática de exercícios físicos, além de ter todos os seus benefícios para a saúde, também faz bem para o seu psicológico, integrando cada vez mais no ambiente social e não o deixando inferiorizado devido à sua patologia. E vale lembrar
que os exercícios físicos eles não produzem malefícios às pessoas que têm asma, e sim benefícios. Porém, para ter essa prática de exercício físico, os indivíduos devem passar por atendimentos médicos e também ter um auxílio, né, durante a prática de exercícios físicos, seja de um profissional de educação física, ou fisioterapeuta, ou até mesmo um médico. Em relação aos exercícios voltados para as pessoas asmáticas, são observados 2 pontos. O primeiro diz respeito a um paciente, né, asmático, que ele possui um quadro persistente, onde a inflamação pulmonar ele leva a uma obstrução, que isso limita ao paciente a realizar exercício físico. E nesses pacientes é legal, né, é primordial ter o objetivo de melhorar essa inflamação pulmonar. Então, vai melhorar a oxigenação, melhorar e aumentar o volume expiratório e diminuir as crises asmáticas. E o segundo ponto, ele diz respeito aos exercícios que provocam broncoespasmo, né? Os exercícios eles são provocadores de broncoespasmos, e isso as pesquisas mostram que em asmático tem um efeito de 80% a 90% e não asmáticos 40%. E as pessoas que têm asma, é legal fazer uma prevenção específica, né, com eles, caracterizadas por drogas específicas como o beta-adrenérgicos, né, e antagonistas de receptores de leucotrienos, e também são vistos questão da alimentação, pré-treino, a questão do ambiente, se tem poluição, se não, em questão de extremas temperaturas. Em relação aos exercícios, o que são causadores de crise, né, desses sintomas, são aqueles que são contínuos e não possuem intervalo, como ciclismo, corrida ou esportes de inverno. Então, o ideal é uma natação, porque isso varia de tempo úmido e, em geral, é quente. E também aquele bem legal, aqueles esportes que são de grandes grupos, né? São esportes de grupo, porque vai ter um intervalo, né? Pode variar para cada pessoa. E é legal ressaltar que a asma, ele não é um empecilho para o paciente realizar exercício físico. A pessoa tendo um tratamento adequado, uma vida adequada, então vai reduzir as crises asmáticas e assim ele pode realizar os exercícios.